Olá, boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando aqui na tela da TV Evangelizar o programa Vozes da Cidade. Um abraço especial para as famílias que nos acompanham aqui em Maringá e nas mais de 40 cidades. Como é bom nos encontrarmos aqui em mais um programa, agora diário, Vozes da Cidade, todos os dias, direto aqui do estúdio da TV Evangelizar em Maringá. Eu já quero aproveitar, coloca na tela, por gentileza, o QR Code, porque através deste QR Code você abre o aplicativo do seu banco e faz a sua doação. É através da sua doação que nós conseguimos manter toda a programação da TV Evangelizar, esta grande benfeitora nacional. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua amizade. É sempre muito bom contar com você aqui. O nosso programa também fica disponível depois no nosso YouTube. Você já está inscrito? Quase 2.400.000 inscritos, hein? Tá faltando você. TV Evangelizar Oficial, TV Evangelizar Oficial. E hoje no programa Vozes da Cidade, nós temos a alegria de receber aqui no estúdio da TV Evangelizar em Maringá a empresária Sandra Cantagalli. Hoje ela vai conversar com a gente sobre esse tema, inspiração e trajetória. Tudo bem, Sandra? Tudo bem. Seja muito bem-vinda, obrigado pela presença. Pode ficar à vontade aqui para conversar com a gente. Eu vou sentar também para conversar com a Sandra, porque a Sandra é uma grande empresária aqui da cidade de Maringá e hoje nós vamos falar um pouquinho da sua trajetória profissional. Eu queria, Sandra, começar que você contasse um pouquinho como que você iniciou a sua carreira profissional. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, muito boa tarde. É um prazer estar aqui, sem dúvida. Olha, é complicado porque não existe um dia em que começou, né? Quando eu me casei, eu era recém-formada, fui para São Paulo, né, com o meu marido, que trabalhava numa grande multinacional, e lá aproveitei o tempo para estudar. Tinha os filhos pequenininhos, logo tivemos 2 filhos, né, ficava em casa, aproveitei para estudar, fiz alguns cursos de leitura dinâmica, fiz uma pós-graduação em psicologia aplicada ao trabalho, mas só voltei a trabalhar mesmo depois de quase 8 anos, quando a gente voltou para Maringá. Ficamos em São Paulo, ficamos em Porto Alegre, por conta do emprego dele. E depois, quando ele saiu deste grupo, é que nós voltamos para Maringá, junto da família. E aí, então, que a gente começou a tentar ousar um negócio próprio, porque tentou se empregar, ele já tinha um salário diferenciado da região, não conseguia, e eu não tinha experiência nenhuma, também não conseguia. Sim. Então, a gente tinha realmente que tentar alguma coisa própria. E aí a gente começou fazendo uma assessoria numa pequena empresa de uma pessoa da família, que era Lubrificantes Paranapanema, lá na Avenida Colombo. Logo a gente transformou ela na Lubriforte, que existe até hoje. E ali nós ficamos durante uns 8 ou 9 anos. E foi ali que a gente começou realmente esse lance de ser empresários, né? Que é ali que a gente teve que assumir a responsabilidade sobre todos os aspectos de uma empresa. E nesse início, na sua trajetória, quais foram assim, os principais obstáculos que vocês enfrentaram? Olha, bom, eu acredito que para o meu marido tenha sido diferente de mim, porque eu ainda tinha as crianças pequenas e não dá para dizer que a gente abre mão disso, porque a gente não abre mão disso, né? Eu tinha as crianças pequenas e tinha que dividir essa coisa de estar lá na empresa e logo cedo trabalhar e à tarde fechar a caixa e voltar para casa. Ainda pegar as crianças no colégio, levar para o trabalho. Então, essa conciliação é sempre muito trabalhosa. Não vou te dizer que fora muito difícil, porque eu sempre gostei muito de trabalhar. Sempre gostei muito de trabalhar e sempre gostei muito de cuidar dos meus filhos. Então, eram coisas que me davam prazer, apesar da correria. Certo? Sim. Então, isso era uma dificuldade. Depois de um tempo, quando o João saiu da loja para ir montar a indústria, que é hoje a Criviale, eu fiquei quase 5 anos sozinha na loja. Aí eu comecei a enfrentar alguns desafios, realmente, vamos dizer assim, como a gerente, a gestora do negócio, empresária, né? E
E surgiram várias dificuldades, porque eu realmente estava sozinha, com 17 funcionários, numa loja que tinha bastante movimento lá na Avenida Colombo. Às vezes a gente trabalhava até fora do horário e eu continuava com as crianças, porque nessa época o João foi montar a indústria lá em Mandaguaçu. Então, a Criviale começou em Mandaguaçu, né? Sim. Então, acabou que eu ficava com tudo Maringá, né? Com as crianças, com o médico, com a escola, com a minha mãe, com a loja, com tudo. Uhum. Era realmente corrido. E as tomadas de decisões eram o que mais pegava, né? Porque a falta de experiência, né? E aí a gente tem que começar a olhar para as pessoas que a gente admira, que tomam boas decisões, para se espelhar nelas e, com a ajuda de Deus, conseguir tomar boas decisões. Que bom. A história da Sandra é muito inspiradora. A gente vai continuar conversando com a empresária Sandra Cantagalli aqui no programa Vozes da Cidade, mas antes eu quero que você acompanhe essa matéria. Veja só. A língua portuguesa é uma das mais ricas do mundo em termos de regras gramaticais e é também uma das mais desafiadoras. Por isso, erros frequentes acabam se tornando comuns até entre os falantes nativos. No sentido de quando usar crase, quando usar ponto final, vírgula eu não digo nem tanto, mas em sentido de pontuação, hífen, esse tipo de coisa. Eu acho que principalmente na parte de digitar ou escrever texto, os porquês, textos que a gente não pode usar em primeira pessoa. Mas por que a língua portuguesa é tão difícil? Olha, nós temos realmente muitas regras gramaticais e um vocabulário vastíssimo. E isso deixa a nossa língua bastante desafiadora, porque ela não é simples, né? Então, nós temos essa grande diferença de algumas outras línguas que são mais simplificadas. Segundo especialistas, o uso do celular está entre os principais fatores que contribuem para esses erros. Além disso, a falta de leitura e interação ajudam bastante nesses deslizes frequentes. Escrever mais, a prática leva à perfeição. Se a gente escrever mais, a gente melhora a nossa língua portuguesa, disso sem sombra de dúvida. Os erros mais frequentes aparecem tanto na forma escrita quanto na forma falada. Na falada, muitas vezes passam despercebidos, mas na escrita tornam-se evidentes. Mas como evitar esses erros? A prática ajuda a gente a melhorar. Então, às vezes, o nosso português escrito ele não é tão bom porque a gente escreve de menos. A gente precisaria escrever um pouco mais, né? Praticar um pouco mais. A língua portuguesa, com toda a complexidade, desafia até os mais estudiosos. No entanto, com prática e atenção, é possível evitar os erros mais comuns. Programa Vozes da Cidade de volta. Obrigado à nossa equipe de jornalismo. Lembrando que daqui a pouquinho tem Maringá em pauta, tá bom? Nossa jornalista Luciana Macedo já trazendo também informações aqui na tela da TV Evangelizar de Maringá. Hoje eu estou aqui com a empresária Sandra Cantagalli. A gente está falando um pouquinho da sua caminhada profissional. E eu quero, Sandra, que você também fale um pouquinho para a gente das estratégias que vocês utilizaram em meio aos obstáculos para ir superando. Você falou desse momento, você estava com 17 funcionários. Hoje vocês têm quantos funcionários hoje na empresa? Então, isso foi na loja ainda, que era o comércio de lubrificantes. Sim. Depois que a gente vendeu esse negócio e que eu fui para a indústria também, porque a gente abriu a indústria em 97. E nós ficamos ainda com a loja até 2002. Foi quando eu vendi a loja e fui para a indústria. Que nem era muito a intenção de eu ir para a indústria. Porque eu estava assim, muito cansada, a loja me consumia muito, então eu queria ficar um tempo parada, comecei a pintar, fiz quadro e tal, mas não deu. Loguinho eu fui lá para fazer não sei o quê, ali na área financeira e tal, e nunca mais saí. E ali eu fiquei. Então, são momentos diferentes, né? São desafios diferentes. Na loja eu estava sozinha, depois ali não, ali eu já estava dentro de uma estrutura. Na loja a gente tinha 17 funcionários. Quando eu entrei na indústria, a gente já estava com uns 45, mais ou menos. E a gente vai continuar essa história depois que a Sandra foi para a indústria. E aí, o que mudou? Quais os desafios também que apareceram?
A gente vai contar isso já já. Você continua comigo aqui no programa Vozes da Cidade. A empresária Sandra Cantagalli aqui. Aproveitando, a gente vai para o intervalo. Lembrando que este QR Code que está aparecendo na sua tela é para que através do aplicativo do seu banco você possa fazer a sua doação. A sua doação se transforma em evangelização. Programa Vozes da Cidade volta já já aqui na tela da TV Evangelizar para Maringá e para mais de 40 cidades. Eu volto dentro de instantes. Programa Vozes da Cidade de volta aqui, direto do nosso estúdio da TV Evangelizar em Maringá. Você de Maringá, das mais de 40 cidades, está aqui sempre com a gente. Terminou o programa, já vai estar lá no nosso YouTube, tá bom? TV Evangelizar Oficial. Obrigado pelo seu carinho. Hoje eu estou aqui com a Sandra Cantagalli, empresária aqui da cidade de Maringá, contando um pouquinho da sua experiência, da sua trajetória. E é bonito, né? Porque te inspira também a prosseguir. Esse é o nosso papel aqui hoje, trazer a Sandra para que ela possa inspirar também novos empreendedores. Ah, mas eu quero aprender. É isso que a gente leva até você. Ah, por gentileza, coloca na tela a previsão do tempo para amanhã aqui para Maringá e para algumas cidades aqui da nossa região. Você está conferindo a previsão do tempo aqui na tela da TV Evangelizar. Deixa eu já continuar essa conversa com a Sandra, que está boa demais. Depois da loja, foi para a indústria, aí começou com 40 colaboradores, mais ou menos. E quais foram as suas maiores inspirações a partir desse momento que você... Lá, o seu marido já estava lá. Sim, já estava lá. E como foi aí também, nesse novo momento na sua vida, que você começou a fazer parte também da indústria? Então, sabe, eu sou uma pessoa muito adaptável. Onde eu entro, eu procuro fazer o que realmente é necessário ser feito. E, como eu disse, eu gosto muito de trabalhar. E eu trabalho em qualquer coisa. Na verdade, eu sou muito adaptável. Uhum. Onde eu vou, eu acho que eu consigo ficar e fazer alguma coisa boa. Então, eu comecei na área administrativa, mas fiquei bem pouco tempo nessa área administrativa, porque eu tinha feito o curso de psicologia. Já no curso, eu tinha tido a psicologia aplicada ao trabalho, depois eu fiz uma pós em psicologia aplicada ao trabalho. Então, tinha muitas coisas dentro da indústria que eu via e falava, meu Deus, isso dá para fazer. Olha, descrição de funções, procedimentos, controle de qualidade. Não sei, e tudo isso foi me encantando. Tanto que o que eu mais gosto mesmo dentro de toda a indústria é o parque industrial. É a parte de fábrica mesmo, de chão. Sim. Fiquei a maior parte do tempo no chão de fábrica. E é a parte que eu gosto. Atender fornecedores, ver procedimentos. Implementei o controle de qualidade, o primeiro controle de qualidade. Fui em outras indústrias, em Maringá, para ver como é que era, como é que faz um frasco, como é que é isso, como é que você sabe que um frasco está bom para ser utilizado, quais são os critérios, né? Onde é que estão essas NRs, essas NBRs, que regem o nosso trabalho, né? O nosso ramo, para que a gente possa estar cada vez mais adequado. E foi aí que eu me encantei, me apeguei e fui estudando todas as normas que regiam, desde a parte química, Anvisa, segurança do trabalho, meio ambiente, tudo, né, que regia o trabalho, e implementando isso, Tipo assim, meio que na raça. Sim. Né? Porque nesses aspectos a gente não tinha muito espelho em Maringá. Só para você ter uma ideia, em 2008, a gente precisava fazer um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E eu não conseguia um plano para ter como espelho. Eu não sabia o que era o escopo de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Aí um pessoal que pegava resíduos lá falou, eu vi, um pessoal fez para gente. Aí me trouxe um planozinho assim. Aí eu olhei e falei, é isso, beleza, isso eu consigo fazer. E vamos fazer. E para todo mundo que a gente ligava, assim, da prefeitura, eles falavam, não, você tem que contratar uma empresa para fazer isso. Eu falava, meu Deus, a gente não tem dinheiro para contratar uma empresa. Eu vou ter que fazer isso. Se eles conseguem fazer, eu consigo também. Sim. Se tem alguma coisa que diz como faz, a gente consegue fazer. E fizemos esse plano. E foi muito interessante e foi um dos momentos assim que me deixaram muito satisfeitas, porque
quando a gente levou esse plano na prefeitura para ser visto pelo fiscal, que ainda era uma pré-aprovação, levei lá, falei, olha, dá uma olhada, vê, né, como é que está esse plano. Ele deu uma olhada assim e falou assim, mas isso por enquanto dá, mas já a gente vai exigir destinação final de resíduos. Eu falei, não, mas a gente tem, dá uma olhada aí. Aí ele foi até o final, aí ele levantou assim e falou, gente, eles têm destinação final de resíduos. Então eu falei, puxa, nós estamos legal, isso tá bom. Ô Sandra, hoje são quantos colaboradores que vocês têm? Hoje nós somos mais de uma empresa, né? Nós somos a Criviale, que tem mais ou menos 180, nós temos a H2O, que é a parte de cosmético, que é lá em Mandaguaçu, que nós temos uns 20, e nós temos a Log1000, que é a transportadora, que a gente tem mais uns 65, mais ou menos. Então, ao todo aí, nós temos uns quase 300. E que conselho você daria? Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando a empreender, para quem está te ouvindo dizendo, meu Deus do céu, olha quanta burocracia, quanta coisa que tem que fazer. O que você diz para essas pessoas que estão começando agora? Olha, da parte técnica, o que eu acho que é de fundamental importância é você saber todas as normas, leis, regras, tudo o que rege o seu trabalho. Por quê? Porque se a gente não sabe absolutamente tudo o que rege o nosso trabalho, a gente vai se subjugar à vontade de pessoas externas que exigem da gente, muitas vezes, aquilo que não está, que não precisa ser exigido. Vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem. Um fiscal, a lei às vezes não é muito específica. Então, um fiscal vem e fala assim, a quantidade de ar nessa sala não está sendo trocada, porque essa janela é pequena. Aí você arruma a janela. Aí, quando vem a revisão daquela exigência, vem um outro fiscal. Ele diz, não, mas essa altura não está boa. Aí eu comecei a falar, não, mas está errado. Onde é que está? Que tem uma altura para isso, uma distância para isso? Como é que a pessoa sabe que aqui não está trocando tantas vezes o ar ou não? Eu também não sei, mas como é que ela sabe? Sim. Certo? E aí eu comecei a ir mais fundo na lei. E de cada coisa que era exigida da gente, eu falava assim, me diz a lei e o artigo. Porque se tiver na lei, eu vou fazer. Então, isso é uma coisa assim, muito fundamental. As pessoas, não, os pallets têm que ser todos pintados. Não tem. É mentira, tá, gente? Pallet não tem que ser pintado, tá? Tem que ser tratado se for para exportação, sim, tá? Mas interno não precisa. Então, assim, são pequenos detalhes que te amarram, que te entristecem, que te ocupam com coisas que não são produtivas, em vez de você se dedicar a coisas, e você se perde nessa burocracia, e você se enche disso, e não precisa, mas você tem que ter ciência, conhecimento e certeza daquilo que realmente tem que ser feito. Isso é fundamental. Tá vendo, gente? Que conversa boa. Sandra, parabéns pela sua trajetória. Deus continue abençoando sua empresa, sua família. Muito obrigada. E seja sempre muito bem-vinda aqui à TV Evangelizar. Muito obrigada. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Gente, conversa boa, né? Com a Sandra Cantagalli, empresária aqui da cidade de Maringá. E assim a gente termina o programa Vozes da Cidade. Todos os dias aqui na tela da TV Evangelizar. Nosso objetivo é esse, é inspirar para transformar. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua amizade. Fiquem todos com Deus. Grande abraço. Tchau, tchau.